Bom dia, graça e a paz, como vocês estão? É, mais um dia, né? As misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Mais um dia o sol brilhou para nós. Mais um dia nós acordamos. E isso significa que Jesus está cuidando de nós. Isso significa que as misericórdias de Deus estão se renovando sobre a minha vida, sobre a sua vida. E hoje eu quero meditar com vocês numa passagem que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. É uma história bastante conhecida. E nós vamos tentar tirar aqui para nossas vidas alguns ensinamentos. Vamos lá? Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Oh, glória! Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Essa história é uma história muito conhecida, mas porém é uma história muito rica, né? Então aqui conta que Pedro e João estavam indo na igreja para orar no templo e tinha um homem que ficava todo dia sentado na porta do templo pedindo esmola. Quando Pedro e João passa, ele pede uma esmola para Pedro e João e Pedro olha para ele e fala assim: Olha para nós. E aí ele olha, né? Esperando, certo? Ele vai dar uma esmola grande, né? Porque ele mandou até olhar para ele, porque geralmente as pessoas passam, jogam moedinha lá e iam embora. E aí Pedro olha para ele e fala assim: Olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, pum, a Bíblia fala, de um salto, ele levantou e já entrou, porque ele não podia entrar no templo, porque ele tinha uma deficiência. E a pessoa deficiente, lembra? A pessoa deficiente não entrava, não podia entrar no templo, era considerada imunda. Então ela não entrava no templo. E aí ele entra no templo, glorificando, pulando e adorando a Deus. E as pessoas olham e falam assim: Não era ele que ficava ali na porta pedindo esmola? E as pessoas começam a reconhecer o poder de Deus ali através da vida dos discípulos de Pedro e de João. Muito bem, essa é a nossa história. Quais são as lições que nós podemos tirar dessa história para as nossas vidas? Toda vez que nós lemos um texto bíblico, nós precisamos entender o contexto do texto, fazer a leitura com atenção, né? Se atentando aos detalhes do texto e perguntar para o texto: o que eu posso aprender neste texto? Qual é a meditação? Qual é a palavra? O que é que o Espírito Santo está querendo me ensinar? O que salta aos meus olhos nesse texto? Quais são as lições práticas? O que eu posso colocar hoje na minha vida? O que eu posso aplicar hoje? Quando eu comecei na minha vida devocional, eu fazia um devocional assim, eu tinha um caderninho e eu colocava assim: um pecado a evitar, um mandamento a seguir e alguma coisa que eu posso aplicar. Então eu sempre buscava nos textos bíblicos só essas 3 coisas. Se o texto falava naquele dia algum pecado, se o texto falava naquele dia alguma coisa que eu tinha, algum mandamento de Deus, alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, o que eu aprendia sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e o que eu podia aplicar na minha vida. E isso é muito importante, porque a palavra de Deus, ela é para que ela seja viva, ela é viva. Então ela precisa ser aplicada, ela precisa estar no nosso dia a dia. Então, o que nós podemos tirar aqui dessa palavra, dessa lição, né? Primeiro, a primeira coisa é que
Esse homem, ele era coxo de nascença, ele estava todos os dias e ele mendigava na porta do templo. Isso já, só aqui já me fala uma coisa, algo de nascença que ele trouxe, a mesma coisa que nós trazemos, o pecado. A gente sabe que a doença, que a morte é consequência do pecado. Então, quando eu olho para esse homem e eu vejo a deficiência dele, eu vejo a minha deficiência também. Eu vejo que eu nasci no pecado e o pecado é aquilo que desagrada a Deus, é errar o alvo, é estar separado de Deus, é o que me separa de Deus, né? Outra coisa que eu aprendo com Pedro e João, eles estavam indo orar. Eles estavam indo orar, eles tinham uma vida de oração, uma vida de entrega ao serviço do Senhor. Quando você tem uma vida de entrega ao serviço do Senhor, quando você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, uma coisa que eu aprendo com Pedro e João, as pessoas não passam ou não podem passar despercebidas por nós. E Pedro e João não passaram e não esnobaram ou nem viram, eles viram aquele homem e eles viram a necessidade daquele homem. Então, servir a Deus é começar a olhar para a necessidade das pessoas que estão à nossa volta, é olhar para as pessoas e pensar o que ela está precisando, como que eu posso ajudar essa pessoa. Pedro e João olharam para o homem. Pedro e João se preocuparam com uma pessoa que ficava ali todos os dias e que talvez nunca ninguém tivesse se preocupado. Então, nós precisamos aprender. E uma coisa que eu vejo quando Pedro fala para ele assim, olhe para nós. Ele chama a atenção do homem e ele olha, a ideia que a gente tem, ele olha no olho do homem e esse olhar se iguala, sabe? Ele mostra quando a gente olha. Lembra que a gente já falou sobre isso? O nosso olhar mostra quando nós realmente nos preocupamos, ou se realmente nós estamos com nojo daquela pessoa, ou se realmente nós queremos nos afastar, ou se nós estamos com medo. Mas o olhar de Pedro e João era um olhar de quem tinha algo para oferecer para ele, era um olhar de quem tinha compaixão por ele, era um olhar de que alguém ia dar algo, tanto é que ele ficou assim. E ele teve expectativa. Essa é uma outra lição. Quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para Jesus, quais são as expectativas que eu tenho? Quais são as suas expectativas ao olhar? Esse homem esperava receber algo. Olhe para Jesus, faça suas orações com expectativas, sabe? Fale para Jesus quais são os seus sonhos, quais são os seus planos, quais são as suas expectativas. Então, uma lição que eu coloquei aqui para nós, o olhar com olho de compaixão, olhar de compaixão, de amor, de ternura, de atenção, nos iguala às outras pessoas. Agora, quando você olha com soberba, arrogância, nariz empinado, sabe? Isso daí não é o olhar de Jesus. Jesus olhava a multidão e se compadecia dela. Então, os discípulos nos ensinam aqui. O olhar estabelece igualdade e o olhar, ele tem que ser com ternura e compaixão. E outra coisa que os discípulos nos ensinam, nós devemos deixar-nos tocar, ser sensíveis aos problemas dos outros. Nós não podemos ser indiferentes ao clamor das pessoas. Nós precisamos estar com o coração aberto para ouvir, para ver, os olhos abertos para ver, sabe? O coração sensível para sentir a necessidade das pessoas. Aí Pedro e João, ela fala, vendo ele a Pedro e João que iam, implorava que lhe desse algo, e ele pedia, e Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O olhar de expectativa, ali naqueles dois olhares, né, no caso dos três olhando, havia uma expectativa de um e havia um desejo do outro de ajudar. E é isso que precisa ter no nosso coração. Expectativa em relação ao Senhor, do que nós queremos receber dele. E um olhar para o outro, do que nós podemos oferecer a eles. Tocar nas pessoas. Aqui Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho dou em nome de Jesus. Anda e tomando-o pelas mãos. Gente, isso aqui é muito importante. Quantas vezes a gente vê pessoas que
querem se aproximar dos outros, mas não tem coragem nem de chegar perto, tem nojo das pessoas. Pedro e João toca nele, né? Pedro pega ele, levanta. E o homem é curado, ele ganha alegria, ganha liberdade, ganha autonomia para sair correndo, entrar no templo, louvar a Deus. Então, nós precisamos estar atentos ao olhar das pessoas e às necessidades das pessoas. Dê um pouco de você mesmo. Dê um pouco da sua atenção, dê um pouco do seu carinho, dê uma palavra de consolo, dê uma roupa, dê um cobertor, dê um ensino da palavra, dê o seu tempo, dê uma visita, uma refeição. Doe-se. Faça como Pedro e João. Sabe, o que eu tenho? Eu não tenho ouro e nem prata, nem eu. Mas o que eu tenho, eu dou. E o que eu tenho, eu posso ofertar. O que eu tenho é para ser dividido, é para ser compartilhado com outras pessoas. E aí, ele fala, e tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E aí, no versículo 6, ele fala algo muito importante. Ele fala que não possui prata e nem ouro, mas ele fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Tudo começa e termina em Jesus. Nós só vamos ter um coração solidário se nós estivermos com o Senhor no nosso coração. Nós só vamos conseguir enxergar a necessidade do próximo se nós tivermos Jesus na nossa vida, porque é Jesus que abre o nosso coração, que quebra a dureza do nosso coração para que nós possamos enxergar o nosso próximo. Então, tudo começa e termina em Jesus. Tudo é para a glória de Jesus. Eles saíram louvando a Deus. Então, tudo que nós fazemos não é para nós sermos melhores do que ninguém. Tudo é para a glória do nome de Jesus Cristo. Se hoje eu estou aqui trazendo uma palavra ao seu coração, é para a glória de Jesus Cristo, é para o nome dele ser exaltado, para que o nome dele ganhe as vidas, para que ele ganhe em todos os lugares, ele alcance, a palavra dele chegue até os confins da terra, que é a ordem dele. Então, tudo tem que redundar para a glória de Jesus. Não é o meu nome, não é o seu nome que tem que ser louvado. Quando algo é feito para alguém, é o nome de Jesus que precisa ser glorificado. Em Mateus, Jesus fala, e eles verão as suas boas obras e glorificarão a Deus. Não queira receber glórias para você, toda a honra, toda a glória é dada a Jesus Cristo. É Ele, porque é Ele que nos capacita. Foi Ele que renovou as misericórdias para que nós estivéssemos vivos hoje. Foi Ele que me deu sabedoria. É Ele que dá capacidade. É Ele que dá o texto. É Ele que dá a palavra. É Ele que faz o milagre. É Ele que levanta o coxo. É Ele que cura. É tudo por Ele. Tudo começa nele. Tudo termina nele. É Jesus, não nós. Então, que tudo redunde para a glória de Jesus. E todo milagre que acontece, do mais simples ao mais complexo, né? Da ressurreição até a cura de uma gripe ou, sei lá, liberação de um aplicativo, como a gente já viu que Deus é capaz de fazer para nós. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Nada que nós façamos, nada, nós acordamos e estamos vivos, porque Ele nos deu vida, é por causa dEle, é por meio dEle e é para a glória dEle. Você existe para que o nome dEle seja exaltado. O seu propósito é glorificar a Deus, você foi criado para isso. Então tudo que você faz não pode trazer glória para você, mas glória para o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a glória nesse dia. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, te proteja e te guarde.